Eu vou fazer algumas afirmações e você vai me dizer o que você pensa a respeito. Pode ser? O Brasil gasta 6% do PIB com educação pública. É um valor proporcionalmente maior do que o gasto de 80% dos países no mundo, incluindo nações desenvolvidas. Na última década, a despesa com educação pública apresentou um crescimento acumulado real de 91%. Mas mesmo com todo esse gasto, a gente continua nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar. Por que você acha que isso acontece? Bom, se a gente for avaliar, de fato a gente pode estar investindo talvez mais do que outros países em educação pública, mas como a gente está investindo nessa educação, né? Qual a necessidade que o Brasil tem, que é diferente dos outros países da Europa, enfim. A gente vê que no Brasil a gente continua com uma demanda muito maior do que esses países. Então, a educação vale a pena, é um crescimento intelectual das pessoas. Parece que o que todo mundo quer é que as pessoas não tenham educação, para que elas não tenham consciência das atrocidades que ocorrem no país, assim. Então eu acho que, não sei se isso, eu acho que é direcionado, eles fazem isso de propósito, mas é falta de gerenciamento, sabe? Não é que a gente não tem direito, a gente tem má gestão, a gente não sabe aplicar o dinheiro da forma correta. E assim, é pouca gestão no sentido de vamos aprimorar os nossos professores, vamos tentar melhorar o ensino, vamos fazer apostilas boas, vamos tentar desenvolver os nossos alunos, os nossos cidadãos como cidadãos e não só como tipo um bando de robô que gera dinheiro para o governo, entendeu? Então eu acho que é isso, assim, é má gestão. Eu não sei quais são esses países que você está falando, que o número, a quantidade do PIB que vai para a educação é menor do que o nosso. Mas assim, se for comparar com os Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos também está bem longe de querer que a população seja educada, entendeu? Então ele vai investir mesmo pouco. E do tipo, não sei, países da Europa, eu não sei esse valor, esse montante, mas eu imagino que alguns países de primeiro mundo, sim, eles investem mais do que a gente. Mas eu acho que grande parte é má gestão, assim, e isso para qualquer área do nosso governo, assim, a gente tem péssima gestão de recursos, a gente direciona o dinheiro para os lugares errados, sem contar com a corrupção, né? Que isso eu acho que também deve pegar uma parte do dinheiro, mas assim, eu acho que é má gestão. O Brasil ele gasta em média R$12 mil por ano por aluno do primeiro ciclo do ensino fundamental e R$36 mil por aluno universitário. Segundo o relatório da OCDE, apesar da forte pressão social para a elevação do gasto na área da educação, existem evidências de que a atual baixa qualidade não se deve à insuficiência de recursos. Você concorda com essa afirmação da OCDE? Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que existe sim uma questão metodológica que com certeza pode melhorar, mas a gente também não pode ignorar que existem muitas regiões do Brasil na qual os recursos ainda são deficientes. Essa distribuição dos recursos, a gente não pode simplesmente pegar a média. A gente tem que ver como esses recursos são distribuídos. Você pode ver, inclusive, dependendo do tipo de escolas que você está falando. Algumas escolas militares, por exemplo, recebem muito mais recursos do que o resto do ensino público. Então, é necessário se pensar não só na quantidade, mas na distribuição. E existem, sim, muitas escolas e universidades que precisam do investimento maior. Se a gente pensar que muito desse investimento de graduação, ele reverte para áreas que não necessariamente são ligadas à educação básica, como, enfim, cursos de engenharia, administração, que de fato são muito necessários, mas enquanto a gente não tem um valor, um investimento em profissionais que consigam trabalhar com essa educação básica e, de fato, na própria educação, a gente tem que ver como que a gente relaciona esses valores, entendeu? Você acha que o problema está na quantidade de recursos investidos e não na má gestão, ou nos dois? Acho que está nos dois. Acho que as duas frentes têm problemas. Os recursos poderiam ser mais, assim, não que deveriam ser maiores, mas se fossem maiores, a qualidade também deveria aumentar. Mas a gestão realmente, em muitos casos, é problemática. Eu acho que também na nossa cultura tem uma desconfiança muito grande com corrupção, então, para um pesquisador usar dinheiro público, ele tem que passar por uma burocracia que um pesquisador americano simplesmente não passa.
Um professor brasileiro, por exemplo, não tem liberdade de escolher quem vai trabalhar no laboratório dele. Sim, os alunos e pós-doutorandos têm que conseguir as próprias bolsas. Isso não é verdade em países que são mais fortes em pesquisa. Agora falando de produção científica, nossa produção científica nacional ela cresceu 7 vezes nos últimos anos, nas duas últimas décadas. Só que a gente ainda está na posição 53 entre os 63 países com mais de 3.000 publicações por ano. Por que você acha que a nossa produção científica não é tão relevante assim? Talvez porque a gente não invista de fato em todas as áreas de forma igualitária, ou talvez esse investimento está direcionado a uma área específica que não tem tanta relevância assim, não é tão... Então, eu acho que primeiro a gente tem que tomar cuidado com dizer que ela não é relevante. Estar no 53 significa que nós ainda temos que melhorar muito, mas também significa que nós estamos à frente de muitos outros países. E com relação a como tornar isso mais relevante, a gente tem que pensar na própria estrutura das universidades públicas, que muitas vezes os pesquisadores são sobrecarregados com uma grande quantidade de atividades que vão além da pesquisa e extensão. Por exemplo, a questão de gestão, a questão da própria educação. Você acaba colocando muitas funções em cima de poucas pessoas. Às vezes você ter um investimento maior na universidade que permita distribuir essas funções de maneira que você tenha pesquisadores que estejam mais voltados para isso acaba sendo uma forma melhor. E eu acho que o corte de investimentos que está acontecendo agora não ajuda nisso. E sim, não, na realidade o que eu tenho visto de pesquisa, né, que a gente tem lido bastante nos periódicos como a Nature, é que o Brasil, nos períodos passados, eu não sei exatamente apontar qual é o tamanho do período, mas publicou bastante em revistas de grande impacto, como Nature, Science, mesmo as de impactos de grande relevância mais específicos das áreas, né? Eu acho assim que esse tipo de análise tem que ser feito com cuidado, porque necessita de fato avaliar o tamanho do que tem sido investido e o tempo que demora para a pesquisa gerar um efeito, né? Não é de um dia para outro, ela tem que realmente ter um tempo de se desenvolver. Outra coisa que eu acho que é importante se pensar é nas vários entraves que os pesquisadores enfrentam no Brasil que não se enfrentam em outros lugares. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter acesso a materiais que são importados, que você fica muito tempo esperando. Existe uma dificuldade também da questão das publicações, que muitas vezes é pago material para pesquisa, não é pago o dinheiro que é necessário para fazer essas publicações. Então, tem várias coisas que precisam melhorar que poderia levar a um melhor desempenho dessas pesquisas. A questão é como fazer isso, e eu acredito que esse governo está indo no sentido contrário. Provavelmente a gente vai acabar tendo um desempenho ainda pior se esses cortes continuarem. Segundo uma pesquisa do Ibope, organizada pelo Instituto ProLivro, quando questionado sobre o título do último livro lido, metade dos professores brasileiros respondeu nenhum e outros 22% citaram a Bíblia. E entre os poucos livros citados pelos professores na pesquisa estão obras sobre religião ou sobre o livro de autoajuda, coisas do tipo. Por que vocês acham que os nossos professores leem tão pouco? Nossa, pergunta difícil essa. Olha, a realidade é que a gente vive é que as pessoas leem bastante. Eu não tinha conhecimento desse dado de que quantos por cento você disse? Metade dos professores brasileiros respondeu nenhum e 22% citaram a Bíblia. Eu posso dizer eu tenho família que trabalha dentro da área da educação e o que eu vejo que assim, os salários eles são mal remunerados, a sobrecarga de trabalho é muito grande, e não somente a sobrecarga no dia a dia, mas eles levam o trabalho para casa. Além do mais, a demanda mental é muito grande, porque hoje em dia, se você vai nas escolas públicas, de modo geral, eu digo de fundamental, não é só demanda de ensinar, são muitas crianças carentes que vão para lá. Então, assim, é uma demanda emocional, é uma demanda de gente que não tem o que comer. Então, assim, quando a gente fala de professor, a gente fala de professor que não está cumprindo só a função dele de dar aula, de lecionar. Ele carrega consigo, juntamente, todas essas falhas de falta de alimentação, falta de estrutura familiar. Então, essa demanda emocional contribui muito. Então, assim, eu acredito
que isso influencia bastante nesse aspecto sobrecarga. E aí muita gente, além do fato de não ler, de não investir tempo para leitura, às vezes vai para uma área mais de autoajuda, de fortalecimento espiritual, para tentar dar o suporte. Eu acho que ser um bom educador sem o hábito de leitura é algo complicado, porque faz parte do processo, a gente está sempre atualizado e a gente está sempre, enfim, buscando novos conhecimentos, aperfeiçoando e fazendo uso da ciência, não só no laboratório, mas em uma educação básica, como educador, como professor, enfim. Olha, pode ser uma questão cultural, eu acho que tem uma influência grande. Eu acho que esse deve ser o motivo principal. A gente sempre pode argumentar que a pessoa está muito ocupada, os professores aqui eles acumulam muitas funções por aquele mesmo motivo de não ter funcionários para fazer parte das funções que não deveriam ser dos professores, que eles não foram treinados. Isso acaba estrangulando o tempo do professor, talvez ele tenha menos tempo para ler. Eu acho que além disso tem a falta do incentivo de trazer o professor ou pessoas qualificadas ao ensino público. Então, o salário reduzido e também a alta demanda, tudo isso que ela falou, eu acho que acaba sendo muito pouco palatável, muito pouco atraente para os profissionais da educação que tendem a ir para escolas que remuneram bem e que você não tem uma carga tão sobrecarregada como essa que ela falou. Então, eu acho que assim, pessoas que realmente estão na educação e se envolvem com a educação, eu não posso generalizar. Eu acho que tem sim muitas pessoas que estão envolvidas com a educação que tentam ir para a educação pública. Mas eu acho que toda essa característica de baixa remuneração, uma sobrecarga mental, uma dificuldade de lidar com indivíduos de baixa renda ou até com violência dentro da escola, eu acho que isso por si só também contribui muito que as pessoas não queiram ser professores. E aí acaba, quem entra nessa área talvez são pessoas que não são da educação e veem nisso uma oportunidade de um crescimento profissional que nem sempre é o objetivo dela educar, entendeu? Sofia, o ensino superior no Brasil ele é altamente elitista, você concorda com isso? Concordo. Nas nossas universidades federais, apenas 20% dos estudantes fazem parte dos 40% mais pobres da população, ao passo que 65% dos estudantes integram o grupo dos 40% mais ricos. Você acha justo que a população brasileira, formada majoritariamente por pessoas que nunca pisaram numa universidade, pague pelo ensino superior dos mais ricos, colaborando para aumentar a desigualdade social? Então, eu acho que a gente tem que ver assim, eu concordo que, de fato, você tem uma grande parcela da população pagando por um serviço que não estão tendo, mas a resposta para isso não deveria ser acabar com as universidades públicas. Pelo contrário, nós temos que trabalhar para que as universidades públicas passem a atingir essa população mais pobre, porque você perdendo as universidades públicas, aí sim que essa população pobre não vai ter acesso a universidade nenhuma, o que vai ser muito pior para a desigualdade do que o que nós já temos hoje. Então, acho que a afirmação é correta, a questão é como lidar com isso. Tá. O ensino superior no Brasil, ele é altamente elitista, você concorda com essa frase? Sim, eu tô no ambiente acadêmico, universitário há mais de 20 anos. Quando eu comecei, era muito mais elitista do que é hoje. Hoje, acho que com todos os incentivos de cotas e programas básicos de educação, hoje você vê na própria USP, onde eu faço meu pós-doutorado, que existe uma diversidade muito maior de pessoas fora da elite, pessoas que vêm e tem grandes problemas associados a isso. Inclusive de alunos que não conseguem acompanhar os cursos porque moram muito longe, porque tem problemas de transporte, tem problemas psicológicos devidos a diversos problemas da periferia. E eu acho ainda é elitista, mas está mudando. Você tem que pensar que o ensino e a ciência e todo esse investimento ele é estratégico para o Brasil. Ele é estratégico no sentido que não há desenvolvimento sem ciência. Então, o problema não é o problema não é elite, o problema é como todo o processo acontece, porque só quem tem um ensino privado hoje, com o desmonte que existiu, né, nos últimos 30, 40 anos do ensino público, então você tem uma elite que está lá. Então o problema está na base. O problema não está no ensino universitário. O problema está na base do ensino público. A nossa população deveria ter um ensino público de qualidade. E com isso você conseguiria reverter esse quadro.
Então não é cobrando mensalidade que você consegue, que você vai mudar esse quadro. É, na verdade, investindo em ensino fundamental. Então, é nisso que eu acredito que eu luto.